Você sabia que o termo hacker nem sempre foi associado a crimes cibernéticos? No início, os hackers eles eram curiosos e inovadores, explorando os limites da tecnologia para resolver problemas e criar algo novo. Embora ainda existam aqueles que seguem essa essência de criatividade e de curiosidade, o termo passou a ser automaticamente associado a atividades maliciosas nos dias de hoje. Hoje, vamos voltar no tempo para entender como tudo começou. Quem foram os primeiros hackers? O que eles faziam e como o hacking evoluiu de uma cultura de aprendizado para algo associado a crimes digitais. O hacking começou muito antes de termos a internet como a conhecemos hoje. Nos anos 1960, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, o renomado MIT, um grupo de estudantes começou a explorar sistemas computacionais de forma inédita. A motivação principal desses estudantes era resolver problemas e buscar soluções criativas que iam além do que a tecnologia parecia oferecer na época. Esses jovens brilhantes chamavam esse processo de hackear sistemas. Porém, diferente do que o termo sugere nos dias atuais, na época, hackear não tinha nenhuma conotação negativa. Hackear significava buscar maneiras inteligentes e inovadoras de modificar, melhorar ou até reinventar sistemas que já existiam. Naquela época, os computadores eram vistos como verdadeiros enigmas, máquinas imponentes que desafiavam a imaginação. E esses pioneiros viam a limitação tecnológica como um convite para a experimentação. O computador para eles era muito mais do que uma ferramenta, era um playground de possibilidades. Um exemplo disso foi o PDP-1. Embora ele pareça rudimentar para os padrões atuais, ele foi um equipamento revolucionário para a época. O PDP-1 permitia interações diretas com os usuários, o que foi o suficiente para despertar a curiosidade dos primeiros hackers. Eles dedicavam horas para explorar o funcionamento da máquina, programar novas funções e até passar pelos limites impostos pelos desenvolvedores do sistema. Um dos feitos mais icônicos desse período foi o desenvolvimento do Space War, considerado por muitos o primeiro jogo de computador. Alguns membros do Tech Model Railroad Club criaram o jogo como uma forma de mostrar o potencial do PDP-1. Para quem ainda não ouviu falar, o PDP-1 é a sigla para Programmed Data Processor 1. Ele foi o primeiro computador da Digital Equipment Corporation, também conhecida como DEC, e foi o primeiro equipamento a priorizar a interação com o usuário e também fornecer computação compartilhada. O jogo consistia em duas naves espaciais duelando em uma tela de vetor, cercadas por uma estrela central com gravidade que influenciava a movimentação. Space War era muito mais do que um passatempo. Ele representava uma combinação de criatividade, habilidade técnica e exploração dos limites de hardware disponível. É um exemplo claro de como o hacking daquela época estava associado à curiosidade e inovação. Outro hack notável foi o Expensive Typewriter, também desenvolvido por membros do Tech Model Railroad Club. Esse programa transformava o PDP-1 em uma espécie de editor de texto. Hoje, isso pode parecer simples, mas na época, o fato de um computador gigantesco ser utilizado para escrever e editar textos de forma interativa foi revolucionário. O nome irônico Expensive Typewriter refletia que estavam utilizando um equipamento caro e sofisticado para uma função que aparentemente era muito trivial. Seguindo o mesmo espírito criativo, foi criado o Expensive Desk Calculator, um programa que usava o PDP-1 para realizar cálculos avançados. Na prática, ele substituía as calculadoras mecânicas da época, mas com uma eficiência muito maior. Assim como no caso do typewriter, o nome também brincava com o fato de utilizar um equipamento tão poderoso para algo tão simples quanto cálculos. Além de jogos e ferramentas, os hackers do MIT também fizeram avanços notáveis em sistemas de exibição e controle. Eles criaram rotinas que permitiam desenhar gráficos na tela vetorial do PDP-1, algo impressionante para a época.
Esses experimentos com padrões visuais e interatividade rudimentar estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro de interfaces gráficas e sistemas interativos. Antes mesmo de programarem o PDP-1, o Tech Model Railroad Club já existia. Era um clube de ferromodelismo que desenvolvia sistemas para controlar trens em maquetes ferroviárias. O TMRC, como também era conhecido, era um ambiente perfeito para mentes curiosas, onde interruptores, circuitos e mecanismos se tornavam ferramentas para criar algo único. O espírito hacker surgiu ali, uma mistura de curiosidade, engenhosidade e a busca constante por melhorar sistemas. Quando os computadores começaram a se tornar acessíveis, foi natural que essa cultura migrasse para o mundo digital. Esses exemplos não apenas mostram como os primeiros hackers trabalhavam, mas também como o termo hack foi originalmente associado a soluções criativas que desafiavam o que era possível com a tecnologia da época. Era um movimento marcado por inovação, aprendizado e, acima de tudo, a vontade de explorar os limites do conhecimento. Na década de 1970, o foco dos hackers mudou para o sistema telefônico. Esse movimento ficou conhecido como phreaking, que é a exploração dos sistemas de telefonia para fazer chamadas gratuitas e entender como tudo funciona. Os phreakers descobriram que era possível manipular frequências específicas para enganar as operadoras e burlar os sistemas de cobrança. Foi nessa época que surgiu um nome lendário, John Draper, também conhecido como Capitão Crunch. Ele descobriu que os apitos encontrados nas caixas de cereais Crunch produzia a frequência exata para acessar os sistemas de telefonia. Essa descoberta revolucionou o hacking e marcou o início de uma cultura que combinava criatividade, curiosidade e tecnologia. Com o avanço dos computadores e o surgimento das redes, o hacking começou a explorar um novo território, o mundo digital. Essa evolução ganhou força principalmente na década de 1980, quando os computadores pessoais começaram a se popularizar. Agora, as máquinas não estavam mais restritas a grandes instituições ou laboratórios. Elas estavam entrando na casa das pessoas e permitindo que qualquer indivíduo curioso explorasse softwares, sistemas operacionais e até mesmo as primeiras redes emergentes. Porém, foi também nessa época que o termo hacker começou a ganhar a conotação negativa que conhecemos nos dias de hoje. Antes associado à criatividade e à solução de problemas, o hacking passou a ser ligado a invasões, violações de sistema e até mesmo roubos de dados. Essa mudança de percepção criou uma divisão clara: aqueles que usavam suas habilidades para explorar, inovar e criar, e aqueles que invadiam sistemas com intenções maliciosas, muitas vezes causando danos significativos. Um dos marcos dessa época foi o caso dos 414, um grupo de adolescentes de Milwaukee, nos Estados Unidos. O nome do grupo fazia referência ao código de área local, e eles ficaram conhecidos por invadirem diversos sistemas de computadores, incluindo redes de instituições governamentais e de alta segurança, como o Laboratório Nacional de Los Alamos. Esses adolescentes usavam computadores domésticos simples, que estavam se popularizando na época, para explorar vulnerabilidades em sistemas considerados intransponíveis. Eles demonstraram que até mesmo instituições altamente protegidas estavam suscetíveis a falhas. O caso dos 414 foi amplamente divulgado na mídia e chocou o público. Pela primeira vez, ficou evidente que o avanço tecnológico trazia riscos reais e que o hacking, antes visto como um hobby ou uma curiosidade técnica, podia expor falhas perigosas em sistemas de alta importância nacional. Outro evento importante nessa década foi o lançamento do Morris Worm, criado por Robert Tapham Morris, um estudante de pós-graduação da Universidade de Cornell. Esse foi o primeiro worm distribuído em larga escala na ARPANET, a precursora da internet que conhecemos hoje. O worm tinha a capacidade de se replicar rapidamente, o que inicialmente parecia um experimento acadêmico inofensivo, mas resultou em consequências catastróficas. Ele sobrecarregou servidores, causou lentidão em redes inteiras e, em alguns casos, levou sistemas inteiros a falhas.
As consequências foram tão graves que o evento trouxe à tona discussões sobre a fragilidade das redes e a necessidade de práticas mais robustas de segurança digital. Morris se tornou a primeira pessoa a ser condenada sob a lei americana Computer Fraud and Abuse Act, que havia sido recentemente implementada para lidar com crimes digitais. Esse episódio destacou o impacto que um único indivíduo poderia ter em sistemas globais, reforçando a urgência de regulamentar e proteger o mundo digital. Esses exemplos mostram como o hacking, que antes era visto como uma forma de curiosidade e experimentação, começou a ser associado a atividades de alto risco. O hacking deixou de ser apenas um hobby para se tornar uma questão séria, envolvendo roubo de dados, espionagem e danos aos sistemas. Essa mudança no comportamento e nas consequências das ações dos hackers chamou a atenção de governos e empresas no mundo todo. Pela primeira vez, as autoridades começaram a tratar a segurança computacional como uma prioridade, resultando na criação de leis específicas e no desenvolvimento de práticas de proteção digital mais estruturadas. Além de eventos reais, a cultura pop desempenhou um papel significativo em moldar a opinião pública sobre a percepção dos hackers. Um exemplo disso foi o filme War Games, lançado em 1983. O longa retrata um jovem hacker que acidentalmente acessa sistemas militares e quase causa uma catástrofe global. Apesar de ser uma obra de ficção, War Games capturou a atenção do público e ajudou a popularizar que o hacking tinha um lado sombrio e fascinante. Ao mesmo tempo que gerava curiosidade sobre o mundo digital, o filme também reforça a noção que a tecnologia precisa ser tratada com responsabilidade, pois suas consequências podem ser tanto criativas quanto destrutivas. Hoje, o hacking faz parte do nosso cotidiano e influencia diretamente a forma como lidamos com a tecnologia. Black hats causam prejuízos milionários com ataques maliciosos. White hats ajudam a proteger sistemas e prevenir esses ataques. O universo do hacking é tão divertido quanto fascinante. E temos várias cores representando diferentes abordagens diante da tecnologia. No entanto, é importante lembrar que tudo isso começou com algo mais simples: a curiosidade e o desejo de entender e melhorar sistemas. Hackers como John Draper, que vamos explorar no próximo vídeo, foram pioneiros para pavimentar o caminho para o hacking que conhecemos hoje. Seja para proteger, desafiar ou explorar, o hacking sempre foi movido pelo desejo de ultrapassar limites e entender o que está além da superfície. O hacking sempre foi muito mais do que invasões ou crimes. Ele representa criatividade, desafio e inovação. A vontade de ir além e explorar o que parecia impossível. Se você quer entender melhor como tudo isso começou e conhecer os personagens que moldaram essa história, fique ligado nos próximos vídeos. No próximo vídeo, vamos falar sobre John Draper, o lendário Capitão Crunch, e como ele transformou um simples apito num símbolo de criatividade tecnológica. Agora, quero que você me conte. Você já sabia que o hacking começou como algo positivo? Me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Por fim, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama história e tecnologia. Vamos juntos descomplicar a segurança da informação. Até o próximo vídeo!